Deus, Ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão grande. E esse amor de Deus é tão imenso, que a gente, quando lê o livro de Ezequiel, a gente pergunta para nós mesmos: Deus, eu preciso de uma mudança. Eu não sei você, mas já li outras vezes, mas quando você reler de novo, você diz: eu digo para mim, Deus, eu preciso de mudança. Porque algo interessante, porque a visão que Ezequiel vai ter é tão poderosa, é tão tremenda. E essa visão vai ser contada para um povo. Que povo é esse? Aonde estava esse povo? O que estava acontecendo com este povo para receber tal visão tão maravilhosa que fala de restauração? Eu amo Salmos, quando a palavra diz que Deus mostrou para Moisés os seus segredos, mas Ele manifestou para Israel os seus feitos. Tem gente que vive de milagre, mas tem pessoas que querem intimidade. Porque milagre você tem hoje e amanhã passa. Mas quem vive de intimidade, oh, aleluia, é uma fonte transbordante. Porque conhece o coração do amigo. Quem é esse povo? Esse povo que vai receber esta visão, esta revelação de Ezequiel, é o povo de Deus. Povo esse que tinha a sua cidade chamada Jerusalém. Olha, o povo estava na cidade de Deus. Um povo que foi lavado, comprado com o sangue do Cordeiro. Um povo que foi transformado, remido. Um povo que foi tirado da escravidão. Um povo que estava na cidade santa. Este povo tinha o templo. E o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O povo tinha tudo para adorar, glorificar ao Senhor. Era livre, não eram mais escravos. Podiam comer, viver, cantar. Só o que Deus queria era obediência e respeito, temor. Mas nós vamos ver que o profeta Jeremias começa a pregar para este povo. Começa a profetizar. E Daniel e Ezequiel são jovens ainda. E eles começam a ouvir Ezequiel dizendo assim: arrependei-vos. Mas é o povo de Deus. Está na cidade de Deus. Tem o templo de Deus. Tem a presença de Deus. Que palavras são essas chamando para o arrependimento se eles estão com Deus? Não adianta ter templo. Não adianta ter cidade santa, se
se eu não temo ao Senhor e nem respeito Ele? E Daniel e Ezequiel, jovens, ouvia também Jeremias dizer assim: voltem para Deus. Vocês estão entrando dentro do templo, levantam a mão, glorificam a Deus, exaltam a Deus, pula, dança. Quando sai do templo, vocês vão adorar Baal. Vocês machucam o inocente, ferem pessoas e dizem que me amam. E Jeremias vai ainda mais forte. Ele vai dizer assim: 2 crimes cometeu o meu povo, diz o Senhor. Abandonaram a fonte de água viva. Para cavar, para construir cisternas rotas. Deus estava dizendo assim: vocês têm a mim, mas estão buscando meios para se satisfazer. Toda vez que eu quero me satisfazer sem Ele, eu mato outros, machuco outros, eu firo outros, porque só o que vem de Deus é que me coloca de pé. Só a palavra de Deus dentro de mim é que faz eu gerar vida no outro e dentro de mim continuar fluindo. Mas quando eu procuro meios, eu mato. Mas eles estavam tão obstinados que quando você lê o livro de Jeremias, você vai ver, os profetas dizem assim, diz o Senhor, mas estão mentindo. Os sacerdotes pegam a visão dos profetas e dizem: é verdade. E o povo aplaude. Sabe o que ele está dizendo? Meu povo não tem visão. Meu povo não tem discernimento mais. Meu povo vive do barulho, vive das ondas da terra. Mas o meu povo não sabe mais quem eu sou. E acham que eu tenho que receber tudo. Então Deus usa o profeta Jeremias e outros dizendo: eu vou trazer juízo. E alguém diz: como um Deus tão maravilhoso pode fazer algo assim? E eu digo para ti: Ele te ama tanto que não vai deixar você ter sucesso pecando. Ele te ama tanto que não vai permitir você ter sucesso. Nem eu, dessa maneira que estamos. Imagina como estava o povo. Mas aqui estava Ezequiel, um jovem promissor, alguém que estava já, desde criança, preparado, se preparando, e praticamente já preparado para ser sacerdote. Veja, ele estava tudo bem, mas de repente que eu falo é quando você não está esperando. Vem Babilônia, vem Nabucodonosor, e o que Deus tinha dito através dos profetas começa a se cumprir. Vem Nabucodonosor, e ele cerca a cidade. E ao tempo que ele vai cercando a cidade, ninguém nem sai, nem entra. Sabe o que eu aprendo aqui? O inimigo faz isso, fica nos cercando. Mas como?
as brechas que nós vamos dando. O inimigo não vai vir, por enquanto não. Ele está te cercando e não está deixando você ver possibilidade de sair. Como estamos tão sem discernimento, não conseguimos ver saídas. E o inimigo Nabucodonosor vem e cerca a cidade. De repente, ele invade a cidade. E quando ele invade a cidade, ninguém esperava. E quem sabe as nações vizinhas estavam olhando e dizendo: aonde está o Deus desse povo? E o que eu acho lindo é que Deus não passa a mão na nossa cabeça. É que Deus não passa a mão. Não, tudo bem, pode continuar assim. Seu pastor não está vendo. Sua pastora não está vendo. Sua mãe, seu pai não está vendo. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E aí nós vamos ver que começa a levar a primeira leva. Daniel vai. Tem gente inocente que vão pagar pelos nossos pecados. Tem gente que é temente ao Senhor. Mas porque eu e você, que somos líder, pastor, mãe, pai, professor, advogado, todos essa classe, que é conhecido como servos de Deus. Não esqueça, a sua atitude vai impactar a tua geração. Vai ter gente que vai sofrer por aquilo que você vai escolher. A situação do povo de Israel fez pessoas irem junto para o cativeiro. Daniel vai, é a primeira leva que vai ser levada. Mas Daniel chega lá na Babilônia. Isso me deixa impactada. Porque Daniel, ele chega na Babilônia com o coração entregue a Deus. Eu não tenho culpa do que aconteceu com os meus pais, com os meus amigos, mas não é por isso que eu vou me rebelar. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar dentro de mim. Isso é a diferença de nadar no rio de Deus. É que tem pessoas que nos fizeram sofrer, mas a gente não vamos ser dominados por aquilo que fizeram conosco. Nós vamos levantar e dizer: não vamos nos aliar com os demônios daqui. Não vamos comer os alimentos daqui. Não vamos se prostrar à estátua, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Não precisa eu estar em Jerusalém para eu ser servo de Deus. Eu sou servo de Deus na Babilônia, em Jerusalém, lá em casa, lá no hospital, lá no trabalho, na faculdade, aonde eu estiver, eu sou servo de Deus. Então aí vai a segunda leva, Ezequiel. E aí nós vamos ver. Já pensou? Alguém que estava tudo certo, de repente. E eu pergunto para vocês, quanto de repente não aconteceu nessa pandemia? Quantas percas. Imagine, porque se passou 5 anos,
Depois que Ezequiel foi para a Babilônia e que eles ficaram perto ali do rio Quebar, nós vamos ver no capítulo 1 de Ezequiel que passaram 5 anos. E Deus, e eles lá, imagina o coração de Ezequiel: cadê meu pai, minha mãe? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso veio sobre mim? Quem sabe era a pergunta dele. Mas diz a Bíblia que passados 5 anos, ele está na Babilônia e ele vai dizer, junto com os exilados. Entendeu? Você está na sua casa e tem gente que não quer temer ao Senhor, mas você está no meio deles. Você está no meio da situação. Não foi você que provocou, mas você está no meio da situação. E Deus está dizendo, não vou te tirar. Aí dói mais ainda, né? Porque você está no meio. Você não tem culpa. E Deus não vai te tirar. Aí está algum problema com Deus, né? Senhor, o que está passando com o Senhor? Não é culpa minha. Não é problema meu. Mas aí Deus dá a primeira revelação para Ezequiel. Está na Babilônia, está no meio dos falsos mestres, dos falsos profetas, está no meio do povo, onde Deus vai dizer, eles são como escorpiões. Já pensou Deus chegar e falar assim para você, você é um escorpião? Aleluia! Jesus, que é isso, Senhor? Capítulo 2 de Ezequiel, Deus vai dizer assim, eles são tão obstinados, que você vai falar, Ezequiel, e eles vão ficar assim, ó. Ah, é? Meu filho, nós estamos aqui por pouco tempo, meu filho. Deus ficou bravinho, mas ele passa. Mas Deus vai dar a primeira visão para Ezequiel. E Deus vai dar a visão da glória dele, do trono dele. E Deus vai dizer através dessa visão para Ezequiel, eu sou Deus soberano. Eu sou Deus soberano. Mas por que Deus está dizendo isso para Ezequiel? E por que Deus quer que ele transmita isso para aquele povo? Primeiro nós vamos ver um capítulo em Salmos, capítulo 137, o povo estava angustiado, estava triste, porque estavam perdendo tudo, a família, perderam, a cidade estava sendo destruída, eles estavam angustiados, eles diziam assim, os nossos inimigos pedem para a gente cantar, mas como cantar em terra estranha? Mas o Senhor manda uma palavra, eu sou soberano e estou no controle de tudo. Nada saiu do meu controle, diz o Senhor. Quem sabe você chegou aqui e disse, ah Deus, agora. Mas Deus está dizendo, sou soberano. Nada saiu do meu controle. Mas eu vou levantar você. Vou levantar você. Você. Vou levantar você. Vou usar você. Vou falar com você. Eles podem não te ouvir. Tranquilo. Porque a minha palavra não voltará vazia. Eu vou cumprir uma por uma. Deus está dando, Deus está capacitando cada um aqui para mudar a história da tua família. Porque Deus vai dizer para Ezequiel, eu estou te mandando para um povo conhecido.
Eu estou te mandando para pessoas que você conhece. Falar assim diz o Senhor dentro de casa, não é fácil. Falar assim diz o Senhor em rua é outra coisa. Porque dentro de casa as pessoas sabem quem é você. Mas Deus estava falando para Ezequiel: eu sei quem é você. E nós vamos ver que quando ele vê a visão. Ele ouve, ele vê, ele ouve e ele se prostra. Diante da palavra de Deus, fique atento, ouça, veja, ouça e se prostre. Mas o que eu fico mais impactada, como é que uma pessoa que está passando por momentos difíceis, angustiantes, consegue ver, ouvir e se prostrar? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Mas a palavra vai dizer, e aliás no hebraico vai falar que o nome de Ezequiel é Deus fortalece. Você chegou até aqui porque Deus te fortalece. Você está aqui porque Ele te sustenta. E o interessante é porque no capítulo 2 diz assim: e o Espírito Santo me pôs de pé. Primeiro vai dizer para ele comer o rolo. Come o rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Viva da palavra. Coma a palavra. Viva da palavra. Coma a palavra. Não adianta você ser o líder dentro de casa, mas não tem palavra, não tem visão, não tem direção, não tem entendimento. Você vai colocar tudo a perder. Mas se você viver da palavra, falar a palavra, canta a palavra, adore a Deus pela palavra. E diz que ele comeu. E a Bíblia diz: homem do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé diante deles. Põe-te em pé diante deles. Da sua família. Não é para você pôr o dedo, apontar ou julgar. É para você se pôr de pé diante deles. Você vai ser o referencial de Deus dentro da tua casa. Põe-te em pé. Aí depois o Senhor vai dizer, aí depois a palavra vai dizer: e o Espírito Santo me colocou de pé. Porque diante da tua família você vai ficar de pé. Mas diante de Deus é Ele que te põe de pé. Porque Ele sabe que você vai estar de pé sustentado por Ele. Sem Ele você não consegue nem levantar da cama. Mas Ele está dizendo nessa noite para você: estou te colocando de pé nessa situação. Estou te colocando de pé nessa situação. Você veio aqui para ouvir. Estou te colocando de pé diante dessa situação. Mas está colocando de pé para quê? Para profetizar. O quê? Aí eu vou falar: Senhor, ai, mas você é uma chata, mãe. Ai, irmão, você é um chato. Ai, pai, você, viu, só erra. Não, estou te colocando de pé para falar a minha palavra, não a sua. Estou te colocando de pé, não é para você ficar falando a tua palavra. Porque a minha e a tua palavra vai até o plano B. Mas a palavra de Deus permanece. Ezequiel, estou te colocando de pé para profetizar a minha palavra.
o Espírito Santo começa a guiar ele. Começa a falar para ele do povo, ó, o povo que você vai falar, eles são obstinados, eles não querem dar ouvido, não vão dar ouvido a você. Imagina, Deus está falando para você, olha, só o detalhe, estou te colocando de pé, mas não vão te dar ouvido. Aí você fala, Senhor, então para que eu vou falar? E Deus está dizendo, continue falando, porque é o Espírito Santo que vai agir dentro do teu pai, dentro da tua mãe, dentro do teu irmão, dentro do teu lar. É o Espírito Santo que vai convencer. Se passou-se um tempo, os anos se passaram, mas a palavra do Senhor continua de pé. Aí nós vamos ver aqui, que do capítulo 4 até o capítulo por volta do 32, nós vamos ver os julgamentos. Este povo que ainda que está na Babilônia, não se arrepende. Mas Deus está dizendo, estou trazendo juízo. Vocês não querem me ouvir. Chegou um momento, se você for ler o livro de Ezequiel, chega um momento que eles vão dizer assim, ó, Senhor, o teu caminho é injusto. Ó, Senhor, o teu caminho é injusto. O jeito que o Senhor trabalha não é bom. Parece conosco? Senhor, não sei, não está dando certo. Eu acho que o Senhor errou. Desse jeito? Não, desse jeito não dá certo. Mas o Senhor está dizendo, o meu caminho é perfeito. Porque aquele que se arrepender me encontrará. Mas quem não se arrepender, o fim virá. Deus também vai trazer julgamento para as nações. Porque as nações riram de Judá quando estavam sendo saqueados. As nações zombaram, dizendo, onde está o seu Deus? E Deus está dizendo, não sou sentimentalista, sou Deus justo, juiz. As nações estavam machucando pessoas, ferindo pessoas, estavam escravizando pessoas, matando inocente. E o juízo de Deus vem para todo aquele que comete tal iniquidade contra pessoas e contra ele mesmo. E aí nós vamos ver pelo andar. Chegando então no capítulo 36, ali por volta, Deus vai falando sobre restauração. Mas quando chega do capítulo 40 ao 48, e é onde que nós temos o tema, Deus vai falar sobre a restauração do templo. Veja, houve um tempo do julgamento, o tempo da repreensão, houve o tempo do castigo, mas houve o tempo que o povo se arrependeu. Porque Jeremias capítulo 29, versículo em diante, você vai ver que Deus vai dizer, se o meu povo, aliás, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Os profetas estavam dizendo que o cativeiro ia ser passageiro, mas Deus estava dizendo assim, os pensamentos que eu tenho sobre vocês é de paz, e o pensamento é 70 anos que vai ficar aí. Mas não temas, porque eu mesmo vou tirar vocês daí. É pensamento de paz, mas tem correção. Quando nós vamos chegar aqui no capítulo 40 ao 48, nós vamos ver que Ezequiel vai receber a revelação do templo restaurado. 30 anos já tinha se passado, Jerusalém já estava destruído, o templo já estava destruído. E nós vamos ver aqui que ele vê, ele ouve, ele segue. E ele mergulha. Na primeira visão que nós vamos ter no capítulo 1 de Ezequiel, ele vê, ele ouve e ele se prostra. Mas aqui, para mim, a última visão, ele vê o trono restaurado,
Israel restaurado. Ele entende, eu não posso só me prostrar, eu preciso mergulhar. Aleluia. Aleluia. E nesse ponto aqui, o povo já entendeu. O que Deus fala na boca de Ezequiel se cumpre. Calma. Eles vão entender que você não é qualquer um. Você é profeta de Deus. Você é atalaia de Deus, aonde Deus te colocou. Ele não vai te tirar daí. Mas Ele vai fazer você ser vitorioso dentro dessa situação. Aleluia. E aí nós vamos ver, capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à porta da casa. Quem é esse homem? Os comentaristas e alguns homens de Deus, cheios da presença, que entendem o que fala, vai nos dar uma referência do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir real, porque no Ezequiel capítulo 1 é o Espírito que guia ele. E este homem guia Ezequiel nesta visão para dentro do templo. Aleluia. O que eu acho mais lindo, que antes do povo viver o milagre, você vai viver primeiro. Antes do povo ter a visão da glória, você vai ver primeiro. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você? Vale a pena. Vale a pena passar. Porque para o povo, eles vão receber o que Ezequiel recebeu primeiro. Deus está dizendo, você vai receber primeiro do que eles. Vai ser o último, mas não significa que aparentemente parece que perdeu. Porque tem gente olhando e dizendo, ó, já tenho carro, já tenho casa própria, ó, tenho até uma casinha lá na praia. E você, profeta? E você? E você? E você está dizendo, eu tenho um Deus que tudo que Ele me falou se cumpriu. Fui eu que vivi. A experiência foi minha. Ninguém teve a experiência que eu tive com Ele. Então por isso eu posso dizer, o que Ele vai fazer comigo, ninguém vai poder apresentar-se sem ter essa experiência. Este homem representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Aleluia. Jesus vai dizer, eu tenho que ir para que Ele possa vir. E Ele vai guiar vocês. Ele vai ensinar. Olha, Jesus vai dizer, não vou deixar você sozinha. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito Santo que habita dentro de você te coloca de pé. Aleluia. Ele vai falar sobre o templo e o tabernáculo, porque o Espírito Santo leva para dentro do templo. O templo representa a presença do Senhor no meio do seu povo. O interessante é que o tabernáculo no Antigo Testamento, o templo também, mas o tabernáculo era tão tremendo, porque o tabernáculo foi dado para Moisés no monte. Deus revelou o tabernáculo para Moisés. O tabernáculo não vem da terra, vem do...
O tabernáculo vem da onde? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, e lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixões ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Antes, nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou o seu ser. Isto é, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo no Antigo Testamento simbolizava Jesus. E nós vamos ver Jesus no Evangelho andando na terra. O tabernáculo era móvel e Jesus andava na terra. Quem é esse templo? O templo é Jesus. E o interessante porque Jesus é aquele que morreu na cruz por mim e por você. E nos colocou assentado à direita, nos colocou, aliás, assentado nas regiões celestiais. Através dele nós somos filhos amados. Filhos, através dele nós somos escolhidos e nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus. E ele continua: eu vi águas que saíam e brotavam por debaixo do templo. As águas saíam por debaixo do templo. O mais lindo do tabernáculo no Antigo Testamento, que está no capítulo 25, por ali, você vai ver que o tabernáculo não tinha beleza nem formosura. Quem olhava para o tabernáculo de fora não via beleza, nem... E quando Jesus estava aqui, não havia beleza nele, nem formosura. Mas quando se entrava dentro do tabernáculo, tinha vida, tinha santidade, tinha paz. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo, todo aquele que estiver nele dá fruto, mas quem não estiver nele não pode dar fruto. E essas águas que saíam é o Evangelho de Deus. Jesus é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus precisa mudar a sua história. O Evangelho de Deus é uma pessoa. O Evangelho de Deus precisa mudar a sua história. Se verdadeiramente sois livres, é um chamado para mim e para você, para entrar dentro do templo, para viver o que Deus tem para mim e para você. A gente precisamos viver deste Evangelho. São as águas que curam. Quando você abre a palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ele traz vida. Você lê os Salmos 23, 91, ou outros Salmos. Quando você lê um livro desse, e você começa a ler, e o Espírito Santo começa dentro de você. Uma alegria, um gozo. A palavra de Deus é viva, é água. E quando você vai conversar com alguém, você continua dando para ele vida. Você vai falando de Jesus e mais vida vai gerando dentro de você. Você vai falando de Jesus e mais vida vai tendo dentro de você. Ele vai dizer que essas águas fluem em direção ao Oriente. Oriente era o lugar onde estava o povo, que estava exilado. Sabe o que eu vejo aqui? Uma lição. Que essas águas que estão fluindo para o Oriente
são águas que estão indo na sua casa, que estão indo lá no seu emprego. Como, Cris? Pessoas que estão na rua evangelizando, toma um folhetinho. Pessoas que às vezes param o seu filho na rua e fala: Deus te ama, viu? Você não está vendo, mas a palavra está fluindo. Você não está vendo, você está orando, mas tem alguém que está parando a sua mãe, o seu pai, alguém que você ama e está dizendo: Jesus te ama. A pessoa pode não estar dando importância para você que está dentro em casa, mas Deus está usando alguém para dizer: você é amado de Deus. E essas águas estavam indo em direção ao povo exilado. Por quê? Porque Deus sabe que a palavra dele é que iria trazer vida para aquele povo. Porque o tempo da restauração estava para chegar para aquele povo. É claro que é algo também escatológico, futurístico aqui, mas podemos tirar muitos princípios como nós estamos tirando, mas aquele povo viveu o tempo também, porque eles foram tirados da Babilônia. Deus levantou um homem e levou eles de volta para Jerusalém. Deus, em todo o seu tempo, em cada geração, vai cumprir o seu propósito. Não se preocupe, porque o que Deus está falando, nada cairá por terra. Cada geração viverá o tempo da abundância de Deus. E ele diz mais, que essa palavra que estava indo, ele se deslocando, o Espírito Santo, era o Espírito Santo que estava indo em direção àquele povo. Através do Evangelho, através da palavra, ele queria convencer aquele povo que eles tinham falhado, pecado, e trazendo eles para o arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Peça para o Espírito Santo falar quando Deus diz para você se calar. Não fique falando muito. Peça para o Espírito Santo falar. Peça para o Espírito Santo agir. Porque Deus conhece coração mais do que eu e você. E se você ficar falando, muitas vezes não vai trazer resultado nenhum. Mas fale com discernimento, fale na hora certa, fale com atitude de transformação. Certa vez eu estava em casa rapidamente e meu sobrinho, ele tinha feito algo tão triste. E eu cheguei nele e eu falei para ele: como que você pode ter feito isso? Não era para ser assim, você está vendo que isso está errado. Isso vai te levar você para ser preso, vai acontecer coisas que vão machucar sua vida, vai destruir a sua vida por inteiro. E eu assim, já sabe, porque nós somos humanos. E por isso que precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E aí, ali, sabe, irmãos, na hora, eu não bati no rosto dele. Eu fiz assim com o rosto dele. Sabe, eu fiz assim, ó, no rosto dele. E ele abaixou a cabeça. E eu saí de lá. E andando, fui para o quarto. Aí o Espírito Santo falou: volta lá. Falei: eu não vou voltar não. Volta lá. Pede perdão para ele. Eu falei: não, Senhor. Eu sou a tia. Ele tem que pedir perdão para mim. Ele que falhou. Eu questionando com Deus. E Deus mandando eu voltar e pedir perdão. Aí o Senhor: volta lá, pede perdão para ele. Porque desde pequeno, ele viu o pai dele batendo na cara da mãe dele. Desde pequeno ele viu a mãe dele batendo na cara do pai dele. E você é meu referencial dentro de casa. Sabe o que você estava ensinando para ele? Sabe qual é o evangelho que você estava pregando? Que não importa o lugar, não importa a religião, todo mundo bate na cara de todo mundo.
Sabe o que você estava ensinando para ele? Que Jesus é igual a qualquer outros aí que apareceram. Que você pode fazer e copiar todo mundo. Mas eu não sou assim. E você, Cris, é minha serva, é minha filha. Volta lá e pede perdão. Pensa. Porque pregar é bom. Estar na frente da multidão é bom. Ser aplaudida, quem não quer? Mas fazer a diferença, começando de casa, é para poucos. E aí eu cheguei, falei, eu quero te pedir perdão. Eu estou te pedindo perdão, mas não é desculpa. Eu estou te pedindo perdão, porque eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz com você. E ele com a cabeça baixa. Eu estou te pedindo perdão, porque Deus não quer. Deus não acha certo o que eu fiz com você. Ele disse alguma coisa? Nenhuma palavra. Eu queria ouvir, né, aquela frase. Ai, tá bom, tia, tudo bem. Não disse nada. Abaixou a cabeça e foi embora. Eu falei, mas Senhor, pra quê? Porque a gente quer resultado. A gente quer resultado imediato. Aí Deus falou para mim de novo, porque Deus não perde uma, falou para mim assim: quem tem luz é você, não é ele. Quem está recebendo água viva é você, não é ele. Quem tem o Espírito Santo morada é você, não é ele ainda. Mas é através de você que eu vou me revelar para ele. Então Deus está dizendo, eu estou indo em direção aos exilados através de você, Ezequiel, porque eles estão vendo que ainda que eles machucaram você, não deram atenção para você, ainda que você perdeu a sua família, perdeu pessoas que você ama, você continuou de pé me honrando, Ezequiel. Eu estou indo lá para dizer para eles, Ezequiel é profeta na minha vida. E nós vamos ver que vai chegando aqui, eu já vou terminando. Ele vai então, o Espírito Santo tem na mão 1 metro. E ele começa a medir. E eu fico impactada porque essa experiência que Ezequiel está tendo e que o povo de Deus vai estar ouvindo, é Deus dizendo para eles, vocês se acomodaram. Vocês foram até aqui e se acomodaram. Ficou no raso. Ah, eu vou na igreja, glória a Deus. Sou batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, falo língua estranha. Vou para casa. Trabalho, vivo a minha vida. Mas Deus está dizendo, tem mais. Tem mais. Deus está dizendo, tem mais. Deus está dizendo, não viva como Saul, chamado por Deus. O povo escolheu sim, mas foi Deus que colocou ele como rei do seu povo. Escolhido por Deus, teve vitórias em Deus, mas deixou o orgulho tomar conta dele. Ficou no raso. Deus disse para ele, você vai ser rei, mas ele queria ser sacerdote. Quando a gente está no raso, a gente quer lutar com as nossas forças, quer fazer o que Deus não mandou fazer, quer ir onde Deus não mandou ir. Estamos aqui no raso. E aí nós vamos ver que Saul se perdeu dentro daquilo que Deus chamou ele para ser. Deus chamou ele para ser rei. E ele se perdeu, vivendo a vida dele toda de alívio, porque vinha o espírito maligno, tocava nele, vinha Davi, tocava, ele ficava bem e ia para casa. Quantos de nós não passamos por isso?
chega na igreja, glória, aleluia, aleluia, Deus me perdoou, sente aquele alívio, aí vai para casa, parece que nada mudou. É preciso ouvir, crer e ter mudança. Se não tiver mudança, não adiantou nada. Foi mais um ato que você veio fazer. Deus está dizendo, é mais do que um ato. É adoração que cura e traz vida. Saia do raso. Não seja igual Saul. Não viva de alívio, mas viva da presença de Deus. Davi vai dizer, não tire o teu espírito de mim, Senhor. E nós vamos ver que ele desce mais um pouco, mede mais 500 metros e leva ele a águas um pouquinho mais. Nós vamos ver aqui Paulo. Olha que interessante. Porque Paulo, ele é o mesmo, porque um é Saulo do judeu e Paulo é romano, mas é a mesma pessoa. E nós vamos ver aqui que Paulo conhecia a Torá toda, conhecia a Bíblia toda, conhecia tudo sobre os costumes, mas não conhecia Deus. Ele estava aqui, ele estava ali, adorava, ia para o templo, fazia o que ele tinha que fazer, os rituais, mas vivia só de rituais. Deus está dizendo, não é para você viver de rituais, eu tenho mais. Você precisa me conhecer mais. Porque os rituais não te levam à minha presença. E sabe o que acontece? Quando os rituais, ele te engessa. Sabe o que é isso? Meu Deus do céu, mas aquele louvor, pelo amor, por que o irmão não trocou? Meu Deus do céu, mas por que a irmã que limpa a igreja, pelo amor de Deus, mas você acha problema em tudo. Quem vive de ritual acha problema em tudo, mas não consegue olhar para si. Paulo dizia que em nome de Deus, em nome de Deus, ele fazia justiça. Mas um dia Paulo, que achava que estava, mas não estava, teve um encontro com Jesus. Não sei se ele caiu de cavalo ou não caiu, mas eu sei que ele caiu. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai te derrubar do pedestal. Ele vai nos derrubar de áreas, porque tem áreas que de repente você está aqui, mas tem áreas da minha e da sua vida que você ainda consegue sair das águas. As águas ainda você consegue ainda dominar. E Paulo conseguia dominar a situação. Mas o dia que ele teve um encontro de verdade com Jesus, ele disse, Senhor. E Jesus disse, eu acho linda essa parte. Jesus. E Jesus fala para ele, Paulo, sou eu a quem tu persegue. Sabe o que eu acho lindo? As pessoas estavam tristes, angustiadas. Tinha gente, porque ele era como se fosse um matador. Tinha gente que queria ele morto. Mas Jesus, ele parou para conversar com Paulo. Jesus parou para conversar com quem matava, com quem machucava, com quem feria. Sabe o que eu vejo? O amor de Deus vai além do seu pensamento e do meu pensamento. Continue orando, porque Deus, ele ama pessoas e ele vai resgatar pessoas. E ele resgata Paulo e diz, Paulo, você vai ser o meu mensageiro. Mas aí tem ainda algo mais ainda maravilhoso. Ele fala que ainda estava na cintura, que ainda dava
chega um determinado momento, ele não consegue mais. As águas não conseguem, ele não consegue mais andar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Paulo dizendo: Deus, se eu vivo ou se eu morro, tudo para mim é lucro. Não é que Paulo tinha sentimento de suicídio, não. Mas ele estava dizendo: eu te conheço, quem o Senhor é. Eu sei da onde eu fui tirado. E por isso eu digo: estar contigo é a melhor coisa do mundo. Deus está dizendo: entra neste rio, porque este rio ele é tão poderoso, que este rio de Deus não só vai trazer cura para você, para sua família, mas tudo que está em volta da sua família vai ter cura de Deus. Eu convido você para ficar de pé. Vai dizer que o rio, ele vai dar vida até mesmo para o mar morto. Eu não sei o que tem na sua família ou na sua casa que pode estar assim e você dizer: Senhor, não tem mais jeito. Ou amigos ou alguém que vem à sua mente. Mas Deus está dizendo que este rio vai chegar até lá. A palavra de Deus, o Espírito Santo vai conduzir esta palavra e pessoas estarão se reconciliando com o Senhor por causa da sua intercessão. Aleluia, Jesus. Pessoas vão ser impactadas por esse rio. Mas a Bíblia vai dizer algo tão interessante, que vai ter lugares que essas águas não podem nem purificar e nem limpar. Vai dizer que os charcos e os pântanos não vão poder ser purificados. E eu quero trazer uma lição aqui, tirar um princípio daqui espiritual. Às vezes você é crente tantos anos, tanto tempo nós somos cristãos, e a nossa mente começa a se cauterizar. Deus pode falar 20 vezes, Deus pode trazer o pregador dos Estados Unidos. Você e eu não tomamos uma posição, continuamos da mesma maneira. E como você fala isso, Cris? Nós vamos ver Paulo falando para Timóteo: Timóteo, tem gente de fora, viu? Mas tem gente dentro da igreja que está com a mente cauterizada. Estão falando de outro evangelho. Estão querendo ganhar em cima do evangelho. Mas diga para eles, Paulo, diga para eles, Timóteo, que a casa não é a casa da Maria Joana. A casa é a casa de Deus. Fala para eles, Timóteo, que a casa é a casa do Deus vivo. E na casa do Deus vivo, falso profeta não fica de pé. E muitas vezes a mente está tão cauterizada que o evangelho não entra mais. A palavra de consolo não entra mais. E quando você menos espera, você já está lá fora. Mas o Senhor está dizendo para você e para mim: águas purificadoras são águas que eu permito mudar a minha vida, porque eu sei quem me salvou e que me transformou. Eu quero que você daí mesmo não precisa vir aqui à frente. Eu não sei como você se encontra. E nessa conferência eu creio que Deus ainda vai falar muita coisa. Mas nesse dia Deus, Ele começou a trazer desde o comecinho, dizendo para você que tem coisas que não foi sua culpa, mas você está passando junto com todo mundo. Deus falou com você que o processo
foi longo. E você tem dito, Senhor, quando vai acabar? E Ele está dizendo, já está chegando a hora. E você está dizendo, Senhor, ainda mais, Senhor, como eu vou suportar? E Deus está dizendo, eu te fortaleço. Você tem dito, Senhor, me ajude. E o Senhor está dizendo, esta noite eu te socorro, te coloco de pé, coloco um novo cântico nos teus lábios e digo para você, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de marchar. Oh, la mandara baraba chori andara baraba chori andara baraba. Senhor, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar vida de Deus sobre a tua igreja. Toda mente cauterizada, todo pensamento, Senhor, nesta noite, seja invadido com teu rio, seja invadido com teu rio. Pessoas vão chegar aqui, Senhor, ao terminar essa conferência, para dizer, não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.